Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo em que nós estamos começando uma semana especial, uma semana importantíssima, que é a Semana Santa, onde nós nos preparamos, para vivenciar a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, a primeira leitura está hoje em Isaías capítulo 50, versículo 4 a 7. Isaías capítulo 50, versículo 4 a 7. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Deus me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Então, aqui essa primeira leitura fala justamente sobre o servo do Senhor, ultrajado e socorrido, Deus vem em auxílio a todos que necessitam, Então, Deus está, a favor, Deus está a favor dos pobres, dos marginalizados, dos oprimidos, dos que não têm por quem, dos que não têm por quem serem olhados, Ele está, ele é a favor dos necessitados, dos marginalizados, dos fracos. Então, ele sempre está em favor, daquelas pessoas por quem a maioria das pessoas não olham, Então, que nós possamos sempre cada vez mais depositar a nossa confiança em Deus, porque ele tem o melhor para a gente. E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 11. Que Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, essa segunda leitura fala para a gente, que Cristo, existindo em condição humana, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, Ele foi obediente a Deus, obediente, até a morte e morte de cruz, Ele veio à terra justamente para fazer a vontade de Deus, Então, que o nosso joelho se dobre, que no céu, que toda língua proclame, que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, nosso Salvador, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 23, versículo 1 a 49. Lucas capítulo 23, versículo 1 a 49. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este, pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhes: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem,
Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dois andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: havei-nos apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. E falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal este fez? Não acho culpa alguma de morte. Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que se dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazer isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram-lhes sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona.
escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntava a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e mulheres que haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Então, com essa leitura do Evangelho hoje, nós damos início à Semana Santa, né? Então, o longo relato da paixão, né, da paixão de Cristo, né, indica uma realidade muito atual, né, em nossas vidas, né? Todo momento, né, as pessoas se sentem empolgadas, né? Aquelas mesmas pessoas que estavam gritando, né, na entrada, né, receberam a Jesus, né? Todas aquelas pessoas, né, que receberam a Cristo, né, com ramos, né, saudaram ele, né, dizendo salve o Rei dos Judeus, eram justamente as mesmas pessoas que na crucificação, né, quando Jesus foi preso, pediram para que ele fosse crucificado. Infelizmente, né, as pessoas preferiam soltar Barrabás, que tinha roubado, era um ladrão, né, estava ali preso, porque realmente tinha feito alguma coisa. Eles preferiram soltar Barrabás do que a Jesus, que não havia feito nada, era um inocente, né? Então, que nós realmente possamos refletir, né? Então, que a gente possa realmente ter a humildade de Cristo, né? Que nós aprendamos do Redentor, né? Essa humildade, né? Que nos dá força, né? Para passarmos pela paixão e que nos prepara para a glória da Páscoa. Então, até o próprio Jesus fala, né? Durante a crucificação: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Então, que nós realmente possamos refletir, né? Essa passagem, né? Que nós possamos nos preparar, né, para refletir a paixão, morte e ressurreição de Cristo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.